Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Eu tenho certeza que através deste vídeo você será muito abençoado, muito abençoada. Quero te pedir já para deixar o seu like, já chega aí deixando o like, não esqueça de compartilhar e observe se você já é inscrita no canal. Caso você não seja, aqui abaixo do vídeo vai estar escrito inscrever-se, é só você clicar aí, viu? E se inscrever. Que Deus te abençoe através deste vídeo. Vamos lá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade aos devocionais. Temos falado aqui sobre o livro de Gênesis e hoje, em especial, vamos falar sobre o capítulo 3 de Gênesis. Vamos começar a falar sobre o capítulo 3. O capítulo 3 se inicia com a serpente tentando, de uma maneira muito sutil, derrubar o ser humano e fazer com que o ser humano caísse, isto é, fizesse o contrário da vontade de Deus. Você sabe que Deus tinha dado apenas um mandamento para o homem, aqui no início de Gênesis. E o homem até perseverou, de uma certa maneira, e durante um tempo apenas, em obedecer aquele mandamento. Porém, através deste intuito avassalador da serpente, através da astúcia do inimigo, eu vou te mostrar aqui, o homem, eu falo homem no sentido genérico, o ser humano, ele vai cair, vai pecar. E a palavra pecado é uma transgressão, quer dizer, uma transgressão, quer dizer errar o alvo. E toda vez que uma pessoa peca, erra o alvo, que ela permanece nesse erro, ela vai sofrer consequências sérias. E errar o alvo, viver em pecado, viver em desacordo com a vontade de Deus, é um prenúncio de que a pessoa vai viver coisas ruins, porque o salário do pecado, diz a palavra, é a morte. E a pessoa, através do pecado, ela sofre muitas consequências. E foi isso que aconteceu lá em Gênesis, por causa do pecado. A gente vai avançar ao longo da Bíblia, mas por causa do pecado, o ser humano sofreu muitas consequências. Por exemplo, a morte física, a morte espiritual, o ódio, a vontade de pecar, essa natureza pecaminosa que temos. Tudo surgiu por causa deste primeiro pecado aqui em Gênesis capítulo 3. Eu vou mostrar aqui para você, vou ler Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, e você vai perceber que a serpente, ela vai, de uma certa maneira, ludibriar Eva, enganar a Eva, envolvê-la de uma maneira sutil, persuadi-la a fazer a sua vontade. Vamos ver isso aqui, pessoal? Gênesis 3, versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis. Veja só, vou continuar lendo aqui, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Verso 6, gente, presta atenção nesse versículo 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Quer dizer, aqui, a mulher, o homem, eles vão falhar com relação ao mandamento que Deus tinha dado. Apenas um mandamento, que era não tocar naquela árvore, não comer daquele fruto. Quando Deus falou sobre isso, a priori, a princípio, ele falou com o homem. E certamente o homem, ele conversou com a sua esposa, certamente eles conversavam, eles trocavam ideia. E certamente o homem falou: Olha, Eva, a gente não pode tocar naquele fruto ali não, porque Deus falou, e você sabe, a gente tem que obedecer a ele. Ele nos deu esse mandamento. E ele nos deu esse mandamento para o nosso bem mesmo. E certamente eles passeavam pelo jardim, olhavam para aquela árvore e eles não tinham vontade. E ainda que surgisse uma curiosidade, eles sabiam que não podiam dar lugar àquilo porque era a vontade de Deus que eles não tocassem naquele fruto, por obediência, por honra a Deus, mas também para o bem deles mesmos, do próprio Adão, da própria Eva. Só que a serpente, ela está insistindo, ela está de uma certa maneira falando palavras que foram deixando a Eva um pouco confusa. E esta serpente aqui, pessoal, vale ressaltar, não é uma serpente normal, simplesmente, Esta serpente aqui é o diabo, Satanás, de acordo com a própria palavra. Eu vou te mostrar aqui em Apocalipse, capítulo 12.
Deixa eu ir lá pro último livro da palavra, Apocalipse 12, versículo 9. Está escrito assim, gente. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. Vou ler de novo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. Quer dizer, a antiga serpente. Esta antiga serpente é uma referência àquela serpente lá de Gênesis, tá entendendo? Aquela serpente lá que ludibriou, aquela serpente que enganou, aquela serpente que persuadiu, que dissuadiu a Eva. E fez, de uma certa maneira, uma influência para que a Eva, para que Adão, para que o homem, no sentido genérico, o ser humano, ele fizesse a sua vontade e desonrasse a Deus. Porém, pessoal, existem duas observações aqui que eu gostaria de fazer com você. A Eva, ela diz a palavra, olhou no versículo 6, ela olhou. Só que aquele olhar não foi o primeiro. Ela olhou, diz a palavra, vendo Eva que aquela árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos. Só que aquela olhada não foi a primeira olhada que ela deu. Ela certamente passeava ali pelo jardim. Mas por que que aquele olhar, ele levou para Eva um desejo, de uma certa maneira, naquele momento, que ela não pôde controlar, de tocar naquela árvore, de comer aquela árvore, daquele fruto, justamente porque ela deu ouvidos demais a quem não deveria. Então, eu quero chamar a atenção para você para este ponto. Você precisa tomar cuidado com quem você ouve, o que você está ouvindo. Porque quando você ouve alguma coisa, aquilo ali vai para o seu pensamento. Quando você ouve algo a respeito de alguma coisa que está ao alcance dos seus olhos, ou pode estar, você pode olhar aquilo com outros olhos. Você pode olhar aquilo de uma maneira diferente da qual Deus gostaria que você olhasse. Está compreendendo isso? Então tome cuidado com o que você ouve. E uma outra porta de entrada que o inimigo ele vai usar para que a Eva caísse, né, e por conseguinte Adão, foi o olhar. Você precisa tomar cuidado tanto com o que você ouve, como também com o que você vê. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem ouvido e o que você tem visto tem mais te aproximado da obediência de Deus, da obediência a Deus, melhor dizendo, da obediência à palavra de Deus, da obediência aos mandamentos de Deus, ou tem contribuído para você continuar pecando, continuar falhando, continuar longe do Senhor? Às vezes as pessoas caem nos mesmos pecados sempre. É como se fosse, sabe, um círculo. Ela, na segunda-feira, cai naquele pecado. Aí, na terça-feira, na quarta, na quinta, ela não cai. Aí, na sexta, ela erra na mesma coisa. E eu tô falando aqui, dando o exemplo da semana, mas isso pode se referir a mês, pode se referir a ano. O que você precisa, muitas vezes, é tomar cuidado com aquilo que você ouve, porque pode despertar um interesse, uma curiosidade, e com aquilo que você vê. Pessoal, você que está assistindo a este vídeo, você enxerga, você consegue enxergar, você sai na rua e vê as coisas. Não é você fingir que é cego, não estou falando disso. O que eu estou dizendo é, você tem que tomar cuidado com o desejo que vem no seu coração, que vem no seu ser depois que você olha alguma coisa. E quando você olha, muitas vezes você foi influenciado, seja naquele dia ou em outro dia, por algo que você ouviu. Meu amigo, minha amiga, o que você tem ouvido e tem visto quando você está sozinho, sozinha? O inimigo ele está usando aqui de uma certa maneira. Eu sei que ele está confundindo a palavra de Deus na cabeça da Eva. Porém, ele utilizou nessas duas portas de entrada. Ele utilizou o ouvir e o olhar. Ela ouviu o que ele disse, ela olhou com outros olhos. Está compreendendo isso? Tome cuidado com seus olhos, tome cuidado com o que você ouve nas rodinhas no seu trabalho, nas rodinhas na rua, nas rodinhas entre os seus amigos. Tome cuidado com o que você ouve, até mesmo no YouTube. Tome cuidado com o que você ouve em rádios, porque isso pode influenciar você. Tem pessoas que ouvem determinadas músicas, por exemplo, que fazem com que ela olhe o casamento de uma outra maneira. Fazem com que ela tenha uma perspectiva de vida diferente. Fazem com que ela sofra, viva na sofrência, viva-se depressiva, viva se depreciando, seja lá o que você tem ouvido e visto. Preste atenção neste conselho aqui, deste devocional, desta palavra de Gênesis capítulo 3.
Tome cuidado, cuide mais daquilo que você ouve, cuide mais dos seus ouvidos, cuide mais dos seus olhos, do que você vê. Às vezes é melhor você até se afastar de algumas coisas, de algumas pessoas. Às vezes é melhor até você evitar ficar sozinho em alguns ambientes ou ficar com algumas pessoas, alguns tipos de pessoas. É melhor você até evitar do que você se deixar levar por aquilo que você ouve e se deixar levar pelo desejo que você tem quando você vê alguma coisa. Que Deus abençoe a sua vida. Você foi abençoado através desse vídeo? Compartilhe com outras pessoas. Tem pessoas que você conhece que agora estão recebendo ataques da antiga serpente nos seus ouvidos e diante dos seus olhos, e o que elas têm praticado tem feito com que elas percam a salvação, tem feito com que elas caminhem longe da salvação. Vamos ajudar essas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.